eu vou passar para vocês lá no próprio Moodle, mas aí isso não vai ser em grupo, não, tá? Eu vou no Moodle separar vocês em grupos, só para poder mandar um arquivo para cada um. E aí a gente vai fazer um exercício, eu vou passar um casozinho clínico para vocês com o resultado de um hemograma. Eu tenho aqui alguns diferentes. Com o resultado do hemograma, de um hemograma de uma pessoa. E aí tem um históricozinho daquela pessoa, tá? E vocês vão tentar resolver, tá? Com as hipóteses diagnósticas baseadas no hemograma que vocês vão receber. Então, cada um vai receber um diferente lá pelo Moodle, vocês vão ver, tá certo? Apesar de vocês acharem que vocês estão recebendo o mesmo tópicozinho, todo mundo está recebendo igual, cada um recebe um arquivo diferente, tá certo? E aí eu vou depois dividir vocês lá só para a gente dar uma olhada em relação a isso. Deixa eu só entrar aqui na sala. Então, vamos começar. Pessoal, em relação a isso, da questão dos exames laboratoriais, a gente vai passar agora para a parte de leucograma. Então, deixa eu sair dessa tela e lá para onde a gente parou. Cadê? Pronto. E aí agora vocês já vão ver a partir do local que a gente parou. Pronto. Então, gente, quando a gente estiver falando sobre a gente viu, né, até a aula passada, que nós falamos sobre a parte dos eritrócitos, ou seja, como é que nós fazíamos a avaliação da quantidade, da qualidade dos elementos do sangue relacionados à linha vermelha. E aí vocês lembram que a gente comentou e que a gente conversou sobre essa parte da linhagem vermelha em relação ao tamanho da hemácia, ao hematócrito, à hemoglobina, deixa eu ver o que mais que a gente falou. Os tipos, né, se estavam aparecendo células mais jovens na corrente sanguínea, hemácias, entre aspas, o nome é hemácia, nucleadas, que significa que as células estavam saindo da medula com um nível de maturidade que não eram para elas estarem indo para o sangue periférico. Então, a gente deu uma olhada como é que as anemias funcionavam, em que situações a pessoa poderia ter uma anemia com normocitose, ou com hemácias normocíticas de tamanho normal, com hemácias microcíticas ou com hemácias macrocíticas, né, grandes ou pequenas. Então, a gente foi visualizando isso aí em relação à linhagem vermelha. Hoje, a gente vai trabalhar com a linhagem branca, que é o leucograma, ou seja, com as células de defesa do nosso organismo, com a contagem e a parte diferencial dos leucócitos, tá? No leucograma, a gente vai ter a contagem de leucócitos total, que é aquela que ele diz a quantidade geral de leucócitos, sem diferenciar um ou outro, sem especificar que tipos de leucócitos são aqueles que foram contados. A gente vai ter, aí eu coloquei embaixo, né, consiste em avaliar o número total de leucócitos num determinado volume de sangue. A gente vai ter a contagem diferenciada de leucócitos, isso, Michele, a contagem global, perfeito. A contagem diferenciada, que é aquela que diz a quantidade relativa em relação ao total, eu tenho X% de tal leucócito, de tal leucócito e de tal leucócito. Então, ele vai diferenciar os tipos de leucócitos no sangue, e aí a gente pode encontrar em valor absoluto, né, tantas 1000 células por milímetro cúbico de sangue, né, ou então 2 vezes 10 a terceira células, enfim, ele pode ser num número absoluto ou num número total, ou relativo em porcentagem, ou seja, a porcentagem que cada um se encontra dentro do universo de leucócitos que corresponde a 100%, tá? A gente, dentro dessa contagem diferencial, vai ter neutrófilos, que são chamados de leucócitos segmentados,
Por que segmentados? Porque quando a gente observa no microscópio, ele possui um núcleo com vários segmentos, tá? Parece uma amoeba quando a gente joga a bicha no chão, ela se espalha. Então, tem uma parte central e ela é cheia de segmentos. Então, tanto vocês podem encontrar os neutrófilos com o nome de segmentados ou leucócitos polimorfonucleares. Tá? Leucócitos polimorfonucleares são também outro nome que vocês podem encontrar dos neutrófilos, que em situações normais é o linfócito, desculpa, é o leucócito que possui maior quantidade percentual no sangue total. Então, neutrófilo é a nossa primeira linha de defesa. É aquela célula, aquele leucócito, que vai aderir no vaso, né, no endotélio vascular, vai migrar para o tecido e vai gerar o processo de inflamação e de combate à infecção. A gente pode ter os eosinófilos, que são tipos de leucócitos que estão amplamente relacionados com doenças voltadas à presença de helmintos e de parasitas ou protozoários, além de ser o leucócito que está muito envolvido nas respostas alérgicas. Então, o eosinófilo, ele possui uma grande quantidade de grânulos no citoplasma, grânulos esses, né, que são avermelhados quando a gente faz a coloração, e aí a gente tem a liberação desses grânulos gerando uma resposta alérgica. Então, pessoas que estão no ápice da resposta alérgica, se forem avaliar a presença, por exemplo, diferencial de leucócitos, elas vão ver uma quantidade maior de eosinófilos, por exemplo, maior do que o normal, tá? Nós temos a segunda linhagem em que um leucograma normal se encontra, a segunda que está em maior quantidade depois dos neutrófilos, que são os linfócitos. E aí os linfócitos, né, só um instante. Eu estava viajando a trabalho e a cidade que eu estava seca. Aí, meu filho, cidade com um ar muito seco para professor é meio que matar, para quem fala demais. E aí, pessoal, os linfócitos são a segunda quantidade, tá? São os que estão em quantidade relativa só atrás dos neutrófilos. Depois a gente tem os monócitos. Monócitos são células que, quando a gente dá uma olhada nelas, por exemplo, né, em um microscópio, eles têm uma formazinha assim, como se fosse um caroço de feijão, tá? E aí esse caroço de feijão, ele é bem característico quando a gente olha no microscópio. E os monócitos, pessoal, eles são leucócitos que são encontrados na corrente sanguínea. Só que quando eles, no processo de inflamação, eles migram para o tecido, porque vocês sabem que os leucócitos, eles saem da corrente sanguínea quando tem algum problema, e eles migram para os tecidos onde está tendo ali o processo, por exemplo, né, infeccioso. E aí, quando eles migram para o tecido, eles mudam de nome. Quem é que sabe o nome do monócito no tecido? O monócito na corrente sanguínea é monócito. Quando ele migra para o tecido, ele muda de nome. Vocês sabem? Macrófago? São os macrófagos, William, exatamente, tá? Então, aquelas células que nós conhecemos, né? Que a gente ouve muito falar, que é relacionada a englobar células bacterianas, vírus, sei lá, vários componentes lá estranhos ao nosso corpo para promover a fagocitose, como é o caso dos macrófagos, eles já foram um monócito quando eles estavam na corrente sanguínea, tá? E aí, quando eles foram para o tecido, ele se diferenciou e se transformou em um macrófago. E, além disso, né, que não está aqui, agora que eu percebi, eu vou já colocar, nós temos os basófilos, tá? Agora, os basófilos, pessoal, que são células... Os basófilos, que são células granulosas, né? Então, são granulócitos que estão no nosso sangue, eles têm uma... Por isso que não estava aí. Eles têm uma quantidade tão pequena, normal no sangue,
que a gente praticamente nem coloca, porque eles geralmente, no sangue total, quando a gente faz uma avaliação diferencial, os basófilos, eles possuem menos de 1% no sangue. Então, você praticamente não encontra, ele é muito pouco, tá? E aí, esses basófilos, pessoal, eles também participam dos processos alérgicos, eles produzem histamina, então, por isso que eles também fazem parte dos processos alérgicos, assim como os leucócitos, tá? Eles produzem heparina também. E aí, quando você tem, né, um estímulo por exemplo, lá do complemento, vocês viram lá a imunologia, né? Tem o sistema complemento, tem partes do sistema complemento que estimulam esses basófilos, e aí eles vão participar do processo inflamatório. Tá? Então, essa participação deles vai mais durante esses processos em que são estimulados pelo sistema complemento. Vocês lembram? Quando vocês estudaram imunologia, sistema complemento, tem gente que diz que é o desespero da imunologia. Eu acho a coisa mais maravilhosa do planeta, é estudar o sistema complemento, mas tem gente que tem medo. Então, esses, né, são os leucócitos diferenciados que a gente vai ver no leucograma. E aí, pessoal, quando a gente está... Oi, quem fala? Oi, Rosiane. Então, sou eu, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem, professor, me desculpa, só um relatozinho aqui, porque... Não, pode falar. Os basófilos, né, que você falou aí por último. Sim. Você falou que eles estão presentes também na questão da reação alérgica. Sim. Né? Na aula passada, um aluno perguntou, não sei quem foi, perguntou como é que poderia diferenciar sobre a questão se é uma alergia ou se é um eumito, né? Sim. No caso, o eosinófilo, ele está muito nas reações, tanto alérgicas como nos parasitas, nos eumitos. Sim. E no caso do basófilos, já uma diferenciação também para saber se o paciente está com eumito ou se ele está só com a reação alérgica quando eles estão presentes no sangue. Pode se colocar assim? Não. Sabe por quê? Porque quando a gente vai olhar na prática, tá? Na prática mesmo assim, eu tô lá, aqui a gente está falando um pouco da teoria. Mas quando a gente vai falar da prática, os basófilos, eles ainda têm, como é que eu posso dizer? Eles ainda têm uma situação um pouco delicada. Delicada em que sentido? Quando a gente está falando do exame. Porque como eles aparecem muito pouco, a gente praticamente exclui os basófilos da avaliação de alguma coisa. Pode ser, porque assim, geralmente a gente faz o exame, né? Para quem não conhece a fundo o hemograma, por exemplo, agora vai entender. A gente faz a contagem através de um equipamento, coloca o sangue lá no equipamento, né, suga lá o sangue, e o equipamento conta. Baseado em quê, Felipe? Ele já é programado para contar o tamanho das células, a quantidade, o núcleo dessas células, como é que ela é, e aí ele divide, né? Só que por ser uma máquina, a gente pega também uma lâmina, faz o esfregaço, e o farmacêutico, o analista, sei lá, a pessoa que está lá, dá uma olhada no microscópio para confirmar se o que foi visto se o que o equipamento disse está correto, tá? E aí é muito difícil a gente dizer que ele está com uma basopenia, que significa poucos basófilos, que geralmente a gente não encontra. Então, se a gente for só no olhômetro, o basófilo vai dar 0, a gente não vê nenhum, tá? Agora, quando é que a presença deles se torna importante, se torna um fator importante dentro do exame, tá? Que a gente chama de basofilia. Significa que ele está numa quantidade maior do que o normal. Quando a gente está com um processo alérgico muito alto, que aí a gente vai aumentar tanto o eosinófilo quanto o basófilo, tá? Quando a gente pode encontrar também um processo alérgico, aí ele vai estar aumentado, mas não é tão comum, ok? Mas é principalmente nesses processos alérgicos que ele é aumentado. Agora, como ele é muito difícil de ser encontrado, praticamente na prática clínica a gente não utiliza
quantificação de basófilo para definir nada, tá? A não ser, obviamente, que se a gente encontra uma quantidade muito alta, muito acima do normal, isso pode ser um processo de leucemia. Que aí ele está sendo jogado no sangue, né? Está aumentando demais a sua quantidade por algum motivo lá na medula, tá certo? Mas é muito difícil a gente usar basófilo para determinar alguma coisa. Eu estou falando que eu trabalhei com análises clínicas durante muitos anos e praticamente a gente não usa, tá? Por conta dessa dificuldade até de conseguir encontrar e de interpretar a presença de basófilo. Mas tem várias situações em que ele pode estar aumentado, tá? Asma, sinusite, rinite, tem casos aí até de doenças inflamatórias, como é o caso da colite ulcerativa, né? Colite ulcerativa, vocês já devem ter ouvido falar, né? Uma doença que é intestinal, está relacionado com problemas reumáticos. Inclusive, o número de basófilos também pode estar aumentado na artrite reumatoide. Vocês também já devem ter ouvido falar de artrite reumatoide, né? Na insuficiência renal crônica, deixa eu ver, outras doenças do sangue, como leucemia mieloide crônica, a gente tem aumento de basófilo, como, deixa eu ver, trombocitopenia, a gente tem aumento de basófilo, mielofibrose primária, mas são casos, assim, muito especiais, certo? Entendido? Os que a gente utiliza para avaliações mesmo neutrófilos, eosinófilos, linfócitos, menos monócitos e bem menos basófilo. Certo? Ok. Então, vamos lá. Ok, obrigada. Por nada. Gente, podem parar qualquer hora, tá? Da aula para perguntar alguma coisa, para comentar, não é só pergunta, não. Professor, aconteceu tal coisa lá no lugar onde eu trabalho, minha família, minha mãe foi fazer não sei o que e deu isso, aí a gente, não precisa ser pergunta, não, vocês podem participar da aula também comentando, tá certo? Eu adoro quando vocês comentam. A Rosiane já foi dizendo assim, Rosiane, me desculpa, não tem para desculpa, eu faço gostar quando vocês abrem o microfone e falam alguma coisa. E aí, pessoal, quando a gente está falando do leucograma, então, a gente pode ter algumas situações. Valor normal, ou seja, quantidades normais, né, quantidades normais de leucócitos. Por que eu dei esse Porque veio na minha cabeça uma notícia que eu tinha para dar para vocês, que nós temos 2 monitoras agora na disciplina de exames. Então, a partir da semana que vem, né, a gente já vai ter as monitoras trabalhando aqui com a gente, tá? Então, 2 pessoas foram aprovadas, e aí foi uma notícia boa aí para a disciplina, que a gente vai ter agora monitora, tá? Uma delas é a Paloma, não sei se vocês conhecem, a outra eu esqueci o nome dela agora, porque eu tenho muitos monitores em outras disciplinas, mas a Paloma, para quem conhecer, vai ser nossa monitora aqui nessa disciplina. Voltando, a gente pode ter a quantidade normal, mas no hemograma a gente pode encontrar 2 situações anormais. Uma leucocitose, e aí, para quem não pegou ainda o fio da meada, sempre quando eu falo leucocitose, linfocitose, né? Neutrofilia, esses finaizinhos significam o quê? Um aumento da quantidade. E quando eu tenho o penia, trombocitopenia, leucopenia, né? A neutropenia, tá certo? Significa quantidade menor de células sanguíneas, tá bom? Na leucocitose, ela aparece como resposta de fase aguda de várias doenças. O que é fase aguda? Ali, pouco tempo depois da infecção, o nível de leucócitos teve que aumentar fortemente a quantidade para combater alguma coisa que está começando ali naquele momento, que agudizou. Então, processos infecciosos e inflamatórios, já que o processo inflamatório ele é causado também, né? Uma das causas de nós termos o processo inflamatório é a migração dos leucócitos para aquele local. E a gente pode ter nas leucemias com a multiplicação exagerada das células precursoras dos leucócitos, tá certo? E a gente pode ter a leucopenia,
a diminuição da quantidade de leucócitos, associada a uma variedade de infecções também, mas principalmente infecções virais, diminuem a quantidade de leucócitos. E aí, quem é que pode me dizer por quê? Vide a Covid-19, que é uma infecção viral, vide o HIV, que é uma infecção viral. Por que aí, nesses casos, eu posso ter, por exemplo, diminuição da quantidade de leucócitos em vez de um aumento, que é o normal, teoricamente, numa infecção? Por conta da imunidade baixa. Não escutei, Denis. Cortou no meio da resposta. Imunidade baixa? Não. A imunidade baixa é uma coisa decorrente disso. Mas por que não, por exemplo, se eu tiver uma leucopenia no exame de sangue, eu posso vir a duvidar de uma infecção que pode ser viral? Oi, Rosiane, pode falar. Dos linfócitos? Não, o problema está no vírus. Os linfócitos que vai estar no vírus. Como é que não sei não. Pela identificação, o vírus se... Sei lá, meu Deus do céu. Sei não. O vírus vai agir no corpo e vai inativar as células de defesa. Não é nem que ele vai inativar. Ele vai inativar porque, enfim, ele vai destruir. O problema é que muitas infecções virais, o que elas fazem? Elas entram dentro das células, se multiplica o vírus e destrói aquela célula. Então, a destruição celular, que pode ser de leucócitos, como é o caso do HIV, onde ele destrói os linfócitos, principalmente os T do tipo CD4, quando eu tenho uma destruição dessas células, eu não consigo ter uma reposição na mesma quantidade, na mesma velocidade. Aí o nível de leucócitos baixa. As bactérias, elas não se reproduzem ou se multiplicam dentro dos leucócitos. Os vírus, sim. Então, a bactéria, ela não destrói a célula leucocitária. O vírus, sim, porque ele entra dentro, se multiplica e explode aquela célula, estoura aquela célula, tá? E a gente pode ter também o que nós chamamos de desvio à esquerda ou desvio maturativo, que é muito parecido com aquilo que o Willan me perguntou na aula passada em relação aos eritrócitos. Quando é que eu tinha células eritrócitos com núcleo na corrente sanguínea? Quando ele teve a presença de células imaturas na corrente sanguínea. E a gente chama de desvio à esquerda. Não sei se vocês estão vendo aí para a direita ou para a esquerda, mas desvio à esquerda. Por quê? Porque aqui é a célula mais madura. Quando eu vou indo para a esquerda, significa que eu estou voltando. Então, eu estou indo para as células mais imaturas. Então, a gente chama de desvio à esquerda. Que é Professor, uma... Oi, Willan. Eu percebi que para facilitar o aprendizado das células, o desvio à esquerda, eu botei assim no meu estudo aqui, ó. Ovo, embrião, feto, recém-nascido, criança, adolescente, jovem, até chegar para a fase adulto, que é a fase madura. Eu botei nessa sequência aqui, aqueles desvios à esquerda, aquelas células que vão mudando de nome até... Isso, aí se você for para mais jovem, você está indo para a esquerda, né? Se você estiver no caderno aqui escrevendo, você vai voltando, você está indo para a esquerda. Eu então, chamei assim a célula de zigoto, aí veio de lá para cá. Tá, não entendi não, foi o que você disse. Mas você entendeu que é para a esquerda, né? Na esquerda, na primeira célula, eu brinquei aqui no meu estudo, aí eu chamei ela de zigoto, entendeu? Aí eu fui chamando ela de embrião, de feto, da esquerda para a direita, até ela entrar na corrente sanguínea, até ela virar uma célula matura, entendeu não? Sim, entendi. Pronto, mas... Eu comparei com o crescimento humano, foi só porque é muito nome difícil lá. Não, pois é, aí você entendeu o que é o processo. Isso aqui é o importante, tá? Isso, eu entendi o desvio à esquerda, entendeu? Exatamente. Então, você entendeu por que a gente chama de desvio à esquerda, tá? E aí, pessoal, ó, didaticamente, significa que o processo de maturação desses granulócitos, eles vão posicionando as células mais jovens na esquerda do processo, tá? E aí, quando é que eu tenho um desvio à esquerda?
Quando eu tenho a presença de uma maior quantidade de bastonetes, que são células imaturas, ou células mais jovens da série granulocítica, tá? Ou seja, os granulócitos, que são aquelas células que a gente até comentou, né? Os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, tá? Possuem grânulos no citoplasma, eles vêm de células mais jovens, que são os metamielócitos, os mielócitos, os promielócitos ou os mieloblastos. São os primeiros, lá de cima. Quando eu tenho a presença dessas células no hemograma, significa que, por que a medula está jogando metamielócito? Por que a medula está jogando mielócito? Por que a medula está jogando promielócito ou mieloblasto na corrente sanguínea, que não é para eles estarem lá? Então, eu estou tendo aí um desvio à esquerda. E aí eu tenho que saber por que isso está acontecendo. Aí eu vou ter uma gama de possibilidades, tá? Pode ser por conta de uma resposta inicial da medula frente a um processo infeccioso, né? E tem liberação dos neutrófilos de reserva. Como assim, Felipe? A gente tem antes dos neutrófilos, por exemplo, os bastonetes. E aí, apareceu um processo infeccioso. O que o corpo pensa? Eu não quero saber se ele já está maduro, não. Eu vou jogar na corrente sanguínea para ele tentar combater. Ele não vai ser tão eficiente quanto um neutrófilo amadurecido, mas vai que. É que nem aqueles filmes de guerra, tipo, sei lá, Senhor dos Anéis, aqueles filmes que tem aquelas guerras, não sei o quê, onde bota assim, acabaram os adultos para lutar a guerra. Agora vamos botar os mais jovens, vamos pegar os adolescentes, dar umas espadas aí para eles e bota na frente. Não vai saber lutar tanto quanto um adulto, um soldado adulto, mas vai que mata um ou outro ali, já serve. Né? Então, pode ser uma resposta, tá? Inicial a um processo infeccioso. Ou pode-se haver um estímulo para o aumento dessa produção simultaneamente, e aí a gente vai resultar numa resposta proliferativa, ou seja, as células mais jovens elas vão se proliferando. E aí eu vou começar a perceber essa quantidade de células na corrente sanguínea por conta de um estímulo externo, tá? E aí tem várias situações onde eu posso ter o estímulo a essa liberação dessas células na corrente sanguínea. Isso é o relacionado a desvio à esquerda. E aí dentro, pessoal, da parte diferencial, a leucemia é um causador, sim, Rosiane. E aí fica uma dica para vocês, tá? Quanto mais jovens são as células que são jogadas na corrente sanguínea, provavelmente pior o prognóstico. Pior o diagnóstico, na realidade, tá? Não o prognóstico. Pior o diagnóstico. Isso é uma regra geral. Tem as exceções, claro. Mas quando nós temos células cada vez mais jovens, significa que a gente está tendo aí uma desordem muito grande em relação a essa produção e a liberação desses leucócitos nas correntes sanguíneas. E a leucemia é um dos principais causadores. Então, tanto que a leucemia, a gente tem as leucemias mieloides, a gente tem as leucemias linfóides. Ouviram falar, né? Leucemia mieloide crônica, leucemia mieloide aguda, leucemia linfóide crônica, LLC, LMA, tá certo? Essas são leucemias. E aí, quando eu tenho uma leucemia mieloide, é porque eu estou falando de onde? Estou falando da série mieloide. Então, eu vou ter presença... Oi? A gente tem duas linhas. Não, eu fiz só uma pergunta se, no caso, a produção da medula, né? Que são essas células que você está falando, são produzidas todas na medula. Sim. Então, o problema é lá. São... Uhum. A gente vai pensar o seguinte... na linfa, coisa assim. Não, porque é o seguinte, é só você pensar da seguinte forma. A leucemia mieloide, a leucemia é um câncer. E no câncer, a gente não tem uma multiplicação louca de células, descontrolada. A leucemia, ele é um câncer nas células do sangue, nos leucócitos. Então, eu vou ter uma multiplicação descontrolada
das células do sangue. E aí, quando eu falo de leucemia mieloide, eu vou observar no hemograma a presença de muitas células da linhagem mieloide. Quem é a linhagem mieloide? São os leucócitos, que não são os linfócitos. Por quê? Porque os linfócitos, eles são da linhagem linfóide. Então, eu tenho uma célula central, que depois ela se diferencia em duas. A parte mieloide e a parte linfóide. Tá certo? A parte linfóide é a dos linfócitos. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma leucemia linfóide, eu tenho uma leucemia que está atuando na multiplicação descontrolada, por exemplo, dos linfócitos. Quando eu tenho uma leucemia mieloide, aí eu posso ter uma multiplicação descontrolada dos neutrófilos, dos eosinófilos, dos monócitos, dos basófilos, de todos juntos, tá? Aí vai depender, tá bom? E aí, pessoal, vamos falar do primeiro, que é o neutrófilo. O neutrófilo é uma célula que possui função de quimiotaxia e de fagocitose, ou seja, o neutrófilo é o primeiro que chega no processo inflamatório. No local onde a confusão está acontecendo, né, onde tem ali alguma substância, algum agente que o corpo não conseguiu identificar, quem corre para lá são os neutrófilos. Quando chega no local, ele vai ajudar na fagocitose dessas substâncias, né? Então, ele engloba e ele libera substâncias que vão para a corrente sanguínea e que vão dizer para os outros leucócitos aonde é que é para eles irem. Então, é uma sinalização, que a gente chama de quimiotaxia, né? Então, libera uma substância para dizer, ó, linfócito, é aqui que eu tô, ó, monócito, ó, fulano, para todos irem lá para aquele local da inflamação, para poder tentarem debelar o processo infeccioso. No sangue periférico, a meia-vida de um neutrófilo é de 6 a 10 horas. Então, ele é jogado na corrente sanguínea, e aí de 6 a 10 horas, tá? É o tempo de meia-vida desse leucócito, do neutrófilo, no caso, tá? E eles se movem no pool marginal da circulação. O que isso significa, gente? É interessante demais, porque Deus é perfeito demais nessa... Eles se movem na margem do vaso justamente para atacar. Perfeito, Willan. Então, o neutrófilo é aquele leucócito que ele se move ali na lateral do vaso sanguíneo, então ele corre no meio. No tecido. Não escutei, desculpa. Ele circula na margem do vaso justamente para facilitar a sua saída e a mudança de nome. Porque qualquer coisa, ele se adere, né? Porque como é que funciona? Quando está tendo um processo inflamatório, esse processo inflamatório libera interleucinas, ou citocinas, por exemplo. Elas fazem com que a célula do endotélio do vaso sanguíneo, ela, quando tem um processo inflamatório que precisa que o neutrófilo vá para lá, ela bota como é que a gente chama? Um receptorzinho, né? Lá na membrana da célula do vaso. O leucócito que está passando aqui na lateral, quando ele encosta, opa, significa que eu preciso sair. Aí ele vai, né, lá para o tecido inflamado. Então, ele fica nessa parte lateral exatamente para que, quando precise dele, ele rapidamente consegue sair da corrente sanguínea e migrar para o tecido lá onde vai ocorrer o processo inflamatório. Perfeito, Willan, tá? No neutrófilo, como é que é distribuído? Ó? Sempre a parte vermelha, tá? Aqui é a parte de produção, as mais imaturas. Essa daqui é na parte da maturação na medula óssea e aqui no vaso sanguíneo. Então, ó, lá na medula óssea, os neutrófilos, eles começam como mieloblasto, se transformam em promielócito e depois em mielócito. Aí, na medula óssea ainda, eles se transformam em células mais amadurecidas, tá? Então, as mais amadurecidas, ele passa o mielócito
para metamielócito, depois para bastonete, e aí ele se transforma em neutrófilo, onde ele vai ser jogado na corrente sanguínea para ser um neutrófilo circulante, que vai ficar circulando no nosso corpo atrás de um agente invasor, tá? Nesse caso, pessoal, a gente pode ter nos neutrófilos uma neutropenia, que é uma redução do número absoluto de neutrófilos, então, eles estão em quantidades menores. Uma neutropenia leve é quando eu tenho de 1.000 a 1.500 neutrófilos por microlitro de sangue. Moderada, quando eu diminuo para 500 a 1.000 neutrófilos. E uma neutropenia grave é quando em cada microlitro de sangue eu tenho menos de 500 neutrófilos. Significa que eu estou com uma quantidade muito pequena. Quando é que isso pode acontecer? Uma diminuição na quantidade de neutrófilos. Quando eu tenho defeito da própria célula que está produzindo os neutrófilos, né, que vão se transformar nos neutrófilos. Então, quando eu tenho um defeito intrínseco lá nas células mieloides, que são aquelas primeiras, tá? Pode acontecer, ó, nessas patologias. Na neutropenia cíclica, na neutropenia congênita, na síndrome de Schwarzman, na síndrome de Shediac-Higashi, na anemia de Fanconi, que é relativamente comum dentro das anemias mais raras, anemia aplásica, na síndrome de mielodisplásica e na neutropenia familiar benigna. E quando é que eu tenho uma neutropenia? Quando ela é causada por fatores externos ao meu corpo. Pode acontecer em infecções virais, por causa de medicamento, por causa de doenças autoimunes, imunodeficiência, deficiência de vitamina B, vitamina B12. Quando eu tenho um sequestro do retículo endotelial, que aí já tem uma causa, né, por conta de produtos tóxicos e etc. Então, eu sempre fui colocando aqui para vocês, pessoal, em que momentos essas diferenças elas podem acontecer quando vocês observarem no resultado do exame laboratorial daquele paciente, tá? Lembrando que vocês têm que juntar esse resultado laboratorial com a clínica, porque na grande maioria das vezes a clínica é soberana, lembrem-se disso. E quando é que a gente pode ter uma neutrofilia? Ou seja, um aumento na quantidade de neutrófilos circulantes. Com aumento na produção, óbvio, por uma mudança no movimento de permanência ou saída dos neutrófilos da medula óssea, e aí a gente pode ter também, né, aquela causa lá de jogar muito bastonete, e aí os bastões, algumas vezes, eles vão ser contados como se fosse neutrófilo, e aí vai lá aparecer um monte de neutrófilo no exame, ou quando eu tenho uma redução do pool marginal no sangue periférico, quando ele migra para o centro do vaso. Aí, quando eu puxo aquele sangue, aparece mais neutrófilos do que o normal, tá? E eu posso ter também, pessoal, algumas situações onde a quantidade de neutrófilos ela vai absurdamente para cima, que é chamada de reação leucemoide. Tá? O número total de leucócitos ele passa de 50 mil por microlitro de sangue. Tá? Isso é uma quantidade muito grande. E para ter essa quantidade muito grande, significa também que eu tenho um aumento de células imaturas na corrente sanguínea. Tá? E aí eu preciso diferenciar dos processos de leucemia mieloide crônica, porque nesses processos, eles também têm células mieloides na corrente sanguínea. Então, eu preciso ver e fazer essa diferenciação. Por que elas são causadas? Por infecções de Staphylococcus aureus e Streptococcus pneumoniae, um causador muito forte da pneumonia, em tuberculose, brucelose, que não é só a banda de forró, é uma doença, e a toxoplasmose, tá? Que é uma protozoose, é causada por um protozoário, que é o Toxoplasma gondii. Em doenças inflamatórias agudas, como é o caso da glomerulonefrite, da insuficiência hepática e da artrite reumatoide, e
Em casos de acidose diabética ou pacientes que têm síndrome de Down, a gente percebe também que pode ter uma quantidade aumentada do número de neutrófilos, nesse caso aí, por fatores genéticos, tá? Então, professor, por quê? Fator genético. A gente percebe que, nesse tipo de paciente, observa-se no hemograma uma quantidade aumentada de células neutrofílicas, que é uma reação chamada de reação leucemóide, tá? Quais são as causas que a gente pode ter para o aumento dos neutrófilos? Produção aumentada, infecções crônicas, inflamações, tumores, um rebote depois que você teve uma diminuição muito grande da quantidade de neutrófilo, então, para tentar equilibrar, produz mais do que o normal. Doenças mieloproliferativas, onde as células mielócitas, ou seja, aquelas mais imaturas, elas começam a se multiplicar e se proliferar, com a utilização de medicamentos como o lítio e a ranitidina, neutrofilia crônica idiopática e nas reações leucemóides, como a gente falou agora. Pode ter a mobilização do pool medular, aquele negócio que eu falei para vocês, né? A gente tem uma concentração e aí ele vai dar uma quantidade maior no exame. Infecções agudas, situações de estresse, corticoides, em processos de hipóxia, falta de oxigênio em algum determinado local, ou na presença de endotoxinas. Ou quando a gente tem uma diminuição da saída dos neutrófilos para os tecidos, então eles acabam se concentrando no sangue, e aí quando a gente faz o exame de sangue, tem muito neutrófilo, porque ele se concentrou no sangue. Quando a gente usa corticoide, quando faz uma esplenectomia, retira, né, ali o baço, e aí vocês sabem que é o órgão que é importante para a destruição, para a renovação das células do sangue. Então, se eu tirei aquele órgão que estava destruindo aquelas células, elas vão aumentar de quantidade na corrente sanguínea. E deficiência na adesão leucocitária. Oi, Willam, diga lá. O baço faz isso principalmente nas hemácias. Sim, a gente inclusive viu isso e falou isso lá na parte do eritrograma, né? E a gente tem uma redução do pool marginal em situações de estresse, infecções, exercício físico ou na utilização de epinefrina, tá certo? Ok, neutrófilos, vamos agora para os eosinófilos, que é tem importante função na mediação dos processos inflamatórios quando a gente está falando de alergia, né? Comentaram isso, inclusive, tá certo? Que foi, Denis, meu filho? Você deu um af aí que eu vi como é que chama? Eu vi a rabisaca daqui. Foi o que aconteceu? Você não entendeu, não? Vale sem querer, é ótimo. Se fosse, como é que chama? Se fosse numa aula presencial, era o famoso pensei alto, né? Que a gente chama. Acho que foi isso. Pronto, compreendi. E aí, pessoal, vimos os neutrófilos. Agora vamos falar da eosinofilia, que a gente, inclusive, já comentou também, que está presente nas reações alérgicas. Então, processos inflamatórios relacionados à alergia, né, Roseane? Comentamos. Na defesa contra parasitas, certos distúrbios cutâneos relacionados à alergia e em casos de neoplasias ou cânceres, como as leucemias, tá? Quais são as doenças que pode ter a eosinofilia? As alérgicas, asma, rinite, urticária, uma reação do medicamento, uma alergia ao leite de vaca, que a gente encontra muito em criança. A presença de parasitas, tumores, como é o caso do linfoma de Hodgkin, eosinofilia hereditária, que é um caso em que, geneticamente, aquele paciente, o pai ou a mãe, apresenta a eosinofilia e o paciente também, mas não significa que seja algo fora do normal, tá? Eu posso ter eosinofilia secundária a outras doenças, como o caso de cardiopatia congênita, hepatite, doença de Addison, púrpura trombocitopênica imune. Posso ter hipereosinofilia, um aumento enorme na quantidade de eosinófilos, tá? Na síndrome de Lofer, na leucemia mieloide aguda eosinofílica,
eu posso ter outros fatores depois que você faz radioterapia, diálise peritoneal ou hemodiálise, onde você tem uma concentração dessas células. Tá? São situações onde você pode ter uma eosinofilia. Ok? Já quando a gente fala de monócitos, os monócitos que vão se transformar depois em macrófagos, eles participam da fagocitose de células mortas, ou seja, as células vão morrendo, elas não podem ficar na corrente sanguínea. Então, o monócito vai lá, fagocita aqueles restos celulares e recicla aquele material orgânico que estava ali com a corrente sanguínea. Também participa da regulação de função de outras células, faz a apresentação dos antígenos, né, para quem, de fato, vai destruí-los, participa da reação inflamatória e fagocita micro-organismos e destrói células tumorais. Então, os monócitos são células super importantes da nossa região leucocitária. Quando a gente vai encontrar no exame, lá no hemograma, a monocitose, um aumento na quantidade de monócitos. Quando a gente tem desordens hematológicas e linfoma, como é o caso da leucemia mieloide aguda, tá? Linfomas Hodgkin ou não Hodgkin, a gente também pode encontrar. Na pré-leucemia, posso ter também no lúpus eritematoso sistêmico, na artrite reumatoide, nas miosites, nas inflamações da região muscular, do tecido muscular. Posso ter nas doenças granulomatosas, na colite ulcerativa. Não sei se vocês sabem, ou se vocês perceberam o que a gente está falando aqui. A gente falou muito em relação à colite ulcerativa. Chegamos a comentar sobre doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal. Falamos sobre a artrite reumatoide. Vocês perceberam que elas estão aparecendo bastante? Sim ou não? Acho que sim. E por que vocês acham que elas estão aparecendo bastante? O que é que a colite ulcerativa, que é lá no intestino, tem a ver com a artrite reumatoide, que é uma doença que tem é uma doença inflamatória crônica, autoimune, das articulações, principalmente as sinoviais. O que tem a ver? E o que tem a ver com essa quantidade enorme de células? Pois é, professor, o que tem a ver? Diz aí. Pois é, né? Pois é, né? Não? Gente, é o seguinte, e é por isso que eu amo a fisiologia e a farmacologia, os estudos do corpo humano, porque a gente acha que as coisas não têm nada a ver uma coisa com a outra, e elas têm tudo a ver. Nas doenças, por exemplo, como a doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal, e na retocolite ulcerativa, que também é uma doença do cólon intestinal inflamatória, essas doenças elas estão muito ligadas à artrite reumatoide, e elas estão muito ligadas às espondiloartrites, como artrite psoriásica, que dá muito em pessoas que têm psoríase, a espondiloartrite, meu Deus, esqueci o nome, anquilosante, né? Então, a gente também tem esse componente, que é uma artrite que dá na região, na articulação entre a região sacral da coluna, aquela última, e a articulação com o osso da bacia. Então, é uma doença que dá. Elas estão muito ligadas. Por quê? Porque todas são doenças inflamatórias. E aí, essas doenças inflamatórias, pessoal, elas funcionam liberando substâncias na corrente sanguínea que vão trazer para aquele local os processos inflamatórios e as células inflamatórias. Então, eles produzem citocinas, produzem o fator de necrose tumoral, produzem o fator reumatoide, que está presente em algumas situações da artrite reumatoide, e essas substâncias, elas fazem com que haja processos inflamatórios. E quando tem processos inflamatórios acontecendo, como é o caso da retocolite ulcerativa, da doença de Crohn, da artrite reumatoide, das espondiloartrites,
eles vão pedir para que o corpo produza uma quantidade maior de células inflamatórias, de leucócitos. Então, nessas doenças, a gente tem um aumento dessas células, porque elas são doenças crônicas inflamatórias, tá? Então, a gente vai ter, além disso, né, a gente tem a artrite reumatoide como uma doença autoimune, com aumento aí, inclusive, da produção linfocitária, como a gente vai ver. Então, elas estão todas ligadas umas às outras, né? Isso é extremamente interessante e a gente tem como observar, pelo menos, um ladozinho que pode levar quando a gente olha o resultado do hemograma, tá? Pode ser por infecções, como endocardite, tuberculose, sífilis, febre de origem desconhecida, doenças malignas, como carcinomas, pós-esplenectomia, tá? Isso aí a gente pode ter a presença, envenenamento por, aí não apareceu aí. Deixa eu só ver aqui se eu botar alguma coisa que eu acho que... Peraí. Faltou aqui, depois eu trago para vocês, tá? Mas eu tenho quase certeza que é envenenamento por chumbo. Pera, deixa eu olhar logo aqui para poder já corrigir e já dizer para vocês. Peraí. Só um instantinho. Eu acho que é envenenamento por chumbo, mas a gente tira logo a dúvida. Bom, está aqui. Achei. Monocitose. Vamos lá. Ela pode ser causada... tá aqui. Não é chumbo, não. Tetracloroetano, que é um narcótico. O computador está lento? Tetracloroetano, tá? Tetracloroetano é um narcótico, que ele é tóxico para o sistema nervoso central, é utilizado como solvente, tá? É solvente de produtos químicos aí, de tintas, de esses produtos, tá? Então, a gente pode encontrar uma monocitose em envenenamento por tetracloroetano, tá? E a gente pode encontrar uma diminuição na quantidade de monócitos em caso, por exemplo, de uso de corticoides ou quando a gente tem infecções cujo micro-organismo produz toxinas. Essas toxinas, inclusive a do Staphylococcus aureus, ela pode destruir os monócitos. Então, a gente diminui a quantidade de monócitos, causando uma monocitopenia, diferente da monocitose, que é o aumento, certo? É leuquilute. Não se preocupe. Não, deixa eu ver aqui. Eu vou pensar aqui como é que eu vou colocar na prova. Fazer na prova. Dizer que não se preocupe aí também é demais, né, professor? Por favor. Eu vou fazer uma prova oral. Vocês têm que estar com a câmera ligada, olhando para mim. Sangue de Jesus tem poder. Aí eu vou dizer assim, me diga duas situações em que uma doença granulomatosa pode causar monocitose. Aí você tem 15 segundos para responder. Eu me defenda, né? Aí a pessoa arde no mármore do inferno pro resto da vida dela, do tanto de reza contrária que vão fazer por ele. Eu já tinha bloqueado minha mente, eu não ia nem para frente nem para trás. Não, gente, isso daqui... colocar o nome do senhor num boca de um sapo. Né, não? É mais fácil o sapo morrer, teso, duro, do nome. Gente, eu só completar aqui meu copinho d'água. Peraí. Pronto, vamos lá. Gente, algumas dessas situações, eu sei, assim, de cabeça, por conta da prática. Aí você pega na prática, trabalhou muitos anos com isso, você pega. Né? Algumas, você vai... As mais comuns, você vai aprendendo.
Agora, sim, o que é importante hoje, aí quando eu digo não se preocupem, Michele, é em relação a isso. O que é importante hoje é a gente ter acesso a gente saber, na realidade, onde a gente vai encontrar aquela informação. Isso é o mais importante. Porque, por exemplo, quando você estiver lá no hospital, você recebeu o exame do paciente, aí você vai olhar lá, deixa eu ver, monocitose. O paciente está com o número de monócito lá em cima. Aí o paciente está demonstrando, por exemplo, uma mancha no rosto em formato de borboleta. Aí, na mesma hora, você vai lá e diz assim, lúpus. Porque na monocitose, eu me lembro, o professor Felipe falou que lá na monocitose pode acontecer no lúpus. Não é isso. Ninguém em hospital faz isso, né? A gente nem está trabalhando, ninguém faz isso. O que eu quero que vocês saibam? E aí, por isso que esses slides, eu faço questão que vocês fiquem com eles. Espera aí, eu estou vendo aqui no exame do paciente que o problema dele está cursando com monocitose. Eu lembro que eu tenho uma aula sobre isso, eu tenho uma tabela. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Aí chega na tabela, olha, ele está apresentando algum sinal de infecção? Não, não está apresentando sinal de infecção. Ele está apresentando aí problema intestinal? Sim, foi feito aí uma colonoscopia e foi visto que ele está com características aí de colite ulcerativa. Aí, tá aqui, ó, doenças granulomatosas, colite ulcerativa pode ser um fator que vai gerar monocitose. Então beleza, pode ser que bata com esse resultado. Vamos descartar aqui as outras. Vamos fazer o exame, né, para ver se ele está com algum tipo de leucemia, para descartar o lúpus, para ver se tem a presença de artrite reumatoide, presença aí de anticorpos antiproteínas citrulinadas. Aí a gente vai fazendo o quê? Sabendo onde procurar. Esse é o ponto-chave do negócio. Entendido? Então, aqui a gente colocou onde é que vocês podem encontrar. Situações mais comuns, Denis, falador. Situações mais comuns onde a gente vai poder encontrar, tá? Mas eu quero que vocês saibam onde vocês podem encontrar essa informação. Ninguém aqui vai precisar decorar isso aqui, não, porque nem eu sei decorar, tá? Então, eu sou o professor, não sei decorado, não vou cobrar que meus alunos sabem decorado. Agora, eu quero que vocês tenham pelo menos uma ideia, tá? Isso a gente precisa. Vamos lá passar para a próxima. Inclusive, isso aqui a gente já falou, né? Em relação à basofilia, eles representam 0,5% em média dos leucócitos, produzem diversos mediadores inflamatórios, entre eles a histamina, por isso que ele está envolvido, né, com a reação alérgica, e na membrana citoplasmática dos basófilos, eles possuem receptores para imunoglobulina do tipo E. Então, lá no basófilo, que é essa coisa linda aqui, que quando a gente vê numa lâmina, Ave Maria, dá vontade de nunca mais tirar a lâmina do microscópio, para ele não perder o basófilo de vista, tá? E para mim é uma das células mais bonitas que a gente tem no sangue. Essa, né, presença de IgE, do receptor de IgE, lá na membrana do basófilo, fala muito, né, da relação dele com os mediadores inflamatórios. E aí, quando é que a gente tem basofilia, um aumento da quantidade de basófilos no sangue? Na leucemia basofílica, obviamente, é uma leucemia, significa que eu estou tendo uma multiplicação celular desenfreada, desregulada, desequilibrada, tá? E aí, se for na linhagem basofílica, eu vou ter muitos basófilos presentes no sangue. Na policitemia, que a gente falou lá na doença eritrocitária, na metaplasia mieloide, na doença de Hodgkin, na pós-esplenectomia, como isso vai acontecer, tá? Basicamente em todas as linhagens leucocitárias, na varicela, no mixedema, que é uma doença, e em outras que nós, inclusive, já comentamos, tá? Como asma, como que artrite, como asma e faringites, por exemplo, tá? Então, a gente pode encontrar basofilia nesses locais, nessas situações. E, por último, em relação à linhagem leucocitária, nós temos os linfócitos. Esses linfócitos, pessoal, aí umas células, né,
superpotentes relacionadas à nossa defesa corporal, eles são classificados em 3 grupos. 2 mais conhecidas, que nós já sabíamos que faziam parte da linhagem linfócita, enganchou, da linhagem linfocitária, que são os linfócitos T, os linfócitos B, e a gente tem as células chamadas de células NK, ou natural killer, que também são consideradas células da linhagem linfocitária, tá? O linfócito T, a gente comentou, inclusive o Willa me falou sobre isso na aula passada, são ativados lá no timo, daí vem o nome linfócito T, tá? Ele tem a ativação dele no timo, e eles atuam na defesa celular, secretando citocinas e outros produtos tóxicos para poder a gente ter uma indução da morte celular, para que essas células que estão invadindo o nosso organismo, elas sejam destruídas através da morte celular. E aí, os linfócitos T são divididos em linfócitos T do tipo CD8, citotóxicos ou células killer. Nós temos os linfócitos do tipo CD4, também chamado de T4 ou T-helper, os linfócitos T supressores, os linfócitos T reguladores. Além disso, os linfócitos do tipo B, responsáveis pela defesa humoral, porque eles produzem os anticorpos, e eles são transformados, depois que eles são ativados, em plasmócitos. E esses plasmócitos, juntamente com as células de memória, fazem com que nós tenhamos essa imunidade que as vacinas, que as infecções prévias nos promovem, que a gente tem como combater essas novas infecções quando elas aparecerem. Por quê? Porque fazem parte da linhagem de linfócito B, que produz as imunoglobulinas relacionadas com as células de memória, tá? E, por último, as células natural killer, que elas participam da imunidade celular, que é uma imunidade inata, faz parte do nosso sistema imunológico inata, resposta rápida e não específica, exatamente porque ele faz parte do sistema imunológico inato, então ele está lá. O que aparecer, ele corre para dentro, tá certo? E ele tem um efeito modulador na hematopoese. As células natural killer, eles modulam a produção dos componentes celulares sanguíneos, porque eles participam também da destruição programada dessas células sanguíneas, tá bom? Em que situações a gente vai ter no hemograma do paciente a linfocitose? Quando a gente tiver infecções causadas por vírus, por exemplo, que não sejam o vírus HIV, porque o vírus HIV, pelo contrário, ele promove uma linfocitopenia, tá? Então, nesse caso, uma linfopenia, os outros vírus, aí sim, eles vão aumentar a linfocitose. Então, por exemplo, coqueluche, mononucleose, vírus hepáticos, causadores da hepatite, citamegalovírus, toxoplasmose, que não é um vírus, aqui é um protozoário, cachumba, rubéola, varicela e tuberculose crônica. Praticamente todas essas doenças que foram faladas aí possuem vacinação. Tá? Mas a presença delas no nosso organismo pode causar linfocitose. Toda vez que eu falo isso daqui, eu vejo aqui rubéola, né? Aí, rubéola, qual é o problema da rubéola, pessoal? O grande problema da rubéola. Mulheres grávidas não podem se contaminar com o vírus da rubéola. Por quê? Na questão da gestação, né? Porque a criança pode vir nascer com sérios problemas de anomalia. Tipo o quê? Os principais? Surdez, né? Pode nascer cega, ela Paralisia pode nascer cerebral. com problemas, podem nascer também com cardiopatias. Exatamente. Congênita. Isso. Vocês conhecem alguém que teve rubéola na gravidez? Minha mãe, Foi? ela não teve na gravidez, ela teve rubéola e antes do prazo que
existe, né, de atuação do vírus no organismo, ela engravidou. E meu irmão nasceu com paralisia cerebral e ele só Foi? viveu 8 anos. Ah, eu entendi que tinha sido na sua gravidez. Aí Não. por isso que eu fiz assim, ó. Porque minha mãe teve rubéola quando estava grávida de mim. Não, ela teve rubéola. Antes do prazo de Sim. 2 anos, né, que é de atuação do vírus no organismo, ela engravidou. E meu irmão nasceu com paralisia cerebral. Aí ele dava ataques epiléticos, ele tinha problema ele não falava, só chorava e sorria. Tinha problemas Sim. não desenvolvia o corpo, né, por questão óssea. E com 8 anos ele veio a óbito. As apresentações clássicas, mais ou menos, aí da paralisia cerebral atrofia congênita. muscular, né? Aham. Sim. E desenvolvimento neural. Eu fui, como é que chama? O pessoal já estava esperando, né, que eu nascesse com sequelas auditivas, visuais e etc, tá? Hoje E eu tua sou mãe, enxergo. Denis, teve o quê? A mãe do Denis teve o quê, hein, pra ele ter nascido assim? Não posso não, senão eu sou demitido se eu falar esse tipo de coisa. Vocês podem brigar entre vocês, o professor não pode brigar com o aluno. Mas aí, o que acontece? Eu fui um milagre, porque a rubéola ela é muito séria, né, em gestantes, tá? Mas isso foi só para contextualizar que a rubéola ela pode ser uma causa aí de linfocitose. Além de outras situações, a Paula levantou a mão. Oi, Paula, quer falar? Professor, eu não conheço gestantes que teve rubéola na gravidez, mas eu conheço uma pessoa que ela não sabia que estava grávida e tomou aquela vacina tríplice viral, né, que é contra sarampo, cachumba, rubéola. Sim. E o bebê nasceu com má formação e um monte de coisa e não durou muito tempo também não, morreu. Isso na realidade é uma coisa que pode acontecer por causa, né, da vacinação, nesses casos específicos, mas mesmo assim, Paulo, ainda é muito raro de acontecer. Mesmo a pessoa não sabendo, aí tomar vacina, é muito difícil de acontecer, mas aí ela é contraindicada porque não é porque é muito difícil ou muito fácil. Se pode acontecer, já é contraindicado, né? É que nem... Aqui em Maranguape teve um caso desse. É que nem, sabe o quê? Aí eu vou só compartilhar aqui com vocês rápido. Não sei se vocês estão vendo aí nas redes sociais. Tem um povo que eu acho que o povo está meio fora da realidade mundial, tá? E brasileira mais ainda. Eu estou vendo o pessoal dizendo assim, meio que dizendo que a Covid não é tão séria assim, porque tem mais gente se curando do que morrendo. Gente, vocês ainda querem, além da queda, o coice? Vocês ainda queriam que o nível de pessoa que estivesse morrendo fosse maior para poder começar a se preocupar? Então, assim, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, 220. Então, ela só vai ser uma doença séria se 110 morrerem. A partir de 110 milhões que morrer, aí ela passa. Então, assim, não é por conta da quantidade. Então, é muito raro o que aconteceu, de acordo com o que a Paula falou. Mas, mesmo assim, já que pode ter essa possibilidade, é contraindicado, tá certo? E aí, essa linfocitose a gente pode encontrar, né? Tireotoxicose, doença de Addison, doença de Crohn e colite ulcerativa, aparecendo aqui de novo, tá? Reações alérgicas a fármacos e quando a pessoa está com inflamações nos vasos sanguíneos, vasos chamadas comumente aí de vasculites, a gente pode, ela pode cursar com linfocitose. E quando a gente pode aparecer linfopenia, que é a diminuição dessa quantidade, quando o paciente está em quimioterapia ou radioterapia, quando ela tem síndrome de Cushing pelo uso de corticoides, quando ela tem alterações hereditárias nas imunoglobulinas, né, por exemplo, como a síndrome de Wiskott-Aldrich, ou quando a pessoa tem imunodeficiências, doença de Hodgkin, nas infecções, quando o paciente já está na fase de AIDS, não é na fase assintomática da infecção pelo HIV, ou
no lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença autoimune, né? Então, esses linfócitos podem estar em menor quantidade, tá? E aí, finalmente, em relação aos linfócitos, a gente pode ter a presença do que nós chamamos de linfócitos atípicos. Já ouviram falar sobre isso? Já viram algum exame de sangue que diz assim, presença de linfócitos atípicos? Depois deem uma vasculhada nos hemogramas que vocês têm, pode ser que apareça lá essa frase, tá? Lá nas observações. Presença de linfócitos atípicos ou linfócitos com atipias. O que isso significa, pessoal? É quando a gente tem um linfócito maior do que o normal, quando o citoplasma dele muda de cor, tá certo? E aí a gente... Oi, Michele. Quer falar uma coisa? Ou foi sem querer, né? Às vezes foi sem querer que apertou o botão do microfone. Então, pessoal, essa presença de linfócitos atípicos, tá? Que a gente tem uma mudança no citoplasma, ele muda de cor, tá? Ele aumenta de tamanho, pode ser por conta de uma infecção viral ou outros estímulos imunológicos. O que acontece? A gente percebe lá no hemograma que vai ter a presença de linfócitos bem maiores do que o normal. E quando eu digo maior, é maiorzão mesmo, são as células bem grandonas, que você já vê logo. Aquele linfócito atípico, porque não é o normal não é uma célula tão grande, ele pode aparecer quando a gente tem vários tipos de infecção. Então, adenovírus, cachumba, citomegalovírus, rubéola, sarampo, drogas e reações tóxicas, tá? Como, por exemplo, uma reação tóxica para o ácido para-aminosalicílico, antigamente a gente utilizava fármacos que tinham arsênio, hoje a gente não utiliza mais, intoxicação por chumbo, aqui, por fenotiazinas, né, que são fármacos utilizados na hipertensão arterial, hidantoína, tolueno, que é utilizado em substâncias químicas também, solventes, tá? A gente pode encontrar aí a presença de linfócitos atípicos, além de, depois que você passa por um processo de vacinação, radiação, por conta de problemas hormonais, distúrbios autoimunes, doença de Hodgkin, distúrbios idiopáticos, como, por exemplo, síndrome de Guillain-Barré. Para quem não sabe, né? Para quem não lembra, a gente teve até uma novela aí, logo depois que teve aquelas infecções por... como é o nome? Que começou a dar síndrome de Guillain-Barré no povo. Lembra aí o nome? Que é transmitido também pelo Aedes aegypti. Chikungunya, Zika. Zika, tá? Então, síndrome de Guillain-Barré você pode encontrar a presença de linfócitos atípicos ou após, né, o transplante renal, que aí significa que o corpo, aqueles linfócitos provavelmente estão sendo ativados para combater, né, aquele rim novo que foi transplantado, tá certo? Então, isso são situações. Aqui, a gente tem as células que a gente acabou de falar. E aí, vamos ver se vocês conseguem identificá-las, porque agora eu estou percebendo que não tem o nome, tá? Essa daqui, vocês acham que é qual? Lembrando do núcleo dela. Muito lobulado, polimorfonucleado. Então, aqui eu tenho um neutrófilo, tá? Então, o neutrófilo ele tem vários lóbulos. Então, ele é segmentado, ó, ele tem vários segmentos no núcleo, tá? Então, é um neutrófilo. Esse daqui, todo pintadinho de vermelho, é um eosinófilo, tá? Esse daqui do meio, maior, em formato aí de feijão, de C, ele é um monócito que já iniciou aí o processo de transformação dele para macrófago, tá? Já está maior.
Esse daqui, que possui o núcleo arredondado, quase do tamanho da célula toda, e ele é menor do que os outros, é um linfócito. E por último, o granulado, parecido com o eosinófilo, mas com granulado roxo, é o basófilo, tá? Gente, pelo amor de Deus, essas células não são dessa cor aí não, viu? Isso aí é depois que a gente faz o panótipo, que é o corante que a gente bota para visualizar essas células sanguíneas, tá certo? Então, eles são tudo transparente, eles ficam dessa cor quando a gente bota os corantes. Pelo amor de Deus, não. Ah, eu vi ali dentro do nosso corpo, tem um monte de célula, e elas são tudo coloridas. Não são coloridas não, isso é depois do corante, tá? Então, ó, aqui, só para mostrar, tem um monócito em forma de C, ó, o núcleo dele em forma de C, tá vendo? E bem aqui a gente tem umas plaquetinhas, ó, os pedacinhos bem pequenininhos. Aqui uma plaqueta, aqui outra, aqui 3, tá? Responsáveis aí pela coagulação sanguínea. Plaquetas essas que são o menor componente celular que nós temos. Então, as plaquetas, elas são pedaços de células que ficam circulando na nossa corrente sanguínea. E aí, essa circulação, quando precisa, ela produz aí a questão da transformação do fibrinogênio e monta uma rede, e elas vão tudo se juntando dentro dessa rede para fazer a coagulação sanguínea, tá? Esses pedaços celulares, as plaquetas, elas têm valor normal entre 150 mil e 400 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue. Quando a gente tem uma quantidade menor do que isso aqui, a gente tem uma trombocitopenia ou uma plaquetopenia, tanto faz, são sinônimos, que são valores inferiores a 150 mil. E quando a gente tem uma trombocitose, que é um aumento na quantidade de plaquetas, são valores superiores a 600 mil por milímetro cúbico de sangue. Por que isso aqui é ruim? Porque vai deixar o sangue grosso. E aí pode acabar gerando a presença aí de trombos, e aí esses trombos vão gerar, né, produzir uma trombose, pode fazer uma isquemia por conta do bloqueio, né, de algum vaso sanguíneo importante, tá? Então, a gente tem trombocitopenia e trombocitose, que pode acontecer. Professor, Roseane, diga lá. na dengue, essas plaquetas, elas aumentam, né? Na dengue hemorrágica. Na caso, dengue né? hemorrágica, não. O que acontece com as plaquetas na dengue hemorrágica? Elas diminuem. Elas né? diminuem. Ah, e quando é que elas aumentam na dengue? Porque na hemorrágica elas diminuem, né? E nas outras ela fica... E quando é que ela está... Quando ela não é hemorrágica, ela fica no valor dentro da normalidade. A dengue, ela não cursa com aumento de plaquetas. Ela cursa com diminuição de plaquetas. Esse é que é o problema. Porque quando as plaquetas diminuem, a gente diminui a coagulação do sangue. E aí a gente pode vir a ter hemorragias porque o sangue não coagula, tá? E aí a gente tem a dengue hemorrágica. Então, normal da dengue é quantidade normal ou, né, plaquetopenia ou trombocitopenia, tá certo? Quando é que a gente vai ter um aumento das plaquetas? As trombocitoses. Nas síndromes mieloproliferativas, que são aquelas das células imaturas lá de cima, lá da esquerda, William. Então, quando a gente tiver síndromes lá naquelas células imaturas, elas vão aumentar a quantidade das células sanguíneas e também das plaquetas, tá? Trombocitopenia essencial, leucemia mieloide crônica ou anemia sideroblástica também pode apresentar trombocitose. Além de infecções, doenças inflamatórias, síndrome de Kawasaki, deficiência de vitamina E, asplenia funcional, processos pós-operatórios, medicamentos, desordens imunológicas e doenças hematológicas podem apresentar e cursar com trombocitose, certo? E quando a gente tem
trombocitopenia, que é a diminuição, pode ser por problemas imunológicos, por conta da destruição aumentada dessas plaquetas, pode ser por doenças hematológicas hereditárias, como Fanconi, por exemplo. A gente pode ter por doenças relacionadas à não imunidade, como anemia hemolítica, cardiopatia congênita, insuficiência renal, por problemas neonatais, fototerapia, que vocês sabem que a gente, né, faz fototerapia com o bebê, e aí essa fototerapia pode acabar diminuindo a quantidade de plaquetas, pode ser por infecções neonatais, quando a gente pode ter transfusão, né, sanguínea nessa criança, e também a gente pode ter por problemas genéticos. Problemas genéticos, trissomia do cromossomo 13, do 18 e do 21. Trissomia, pessoal, do cromossomo 21, qual é? Down. Exatamente. Então, síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. Então, síndrome de 18, síndrome de Edward. E a do 13? 18. O caba tá sabendo, viu? A do 13? Do primeiro, lembro não. Patal. Síndrome de Patal ou de Bartolin-Patal, tá? Também conhecida aí como trissomia do 13. Então, tanto a síndrome de Patal, quanto de Edward, quanto a síndrome de Down, podem aparecer no exame desses pacientes a presença de quantidade diminuída de plaquetas, tá? Além de distúrbios metabólicos, de anemia aplásica, de trombocitopenia induzida por drogas ou por deficiência de ácido fólico. A Larissa trabalhou com pacientes com trissomia do 18, então pacientes aí com síndrome de Edwards. Então, você chegou a ver, Larissa, se chegou a pensar a ver, por exemplo, um paciente com diminuição da quantidade de plaquetas, se fez algum exame, você lembra? Não, em relação a plaquetas, não. Mas eu trabalhei com a paciente 2 anos, até hoje ela ainda está viva. Então é porque... E ela tem... provavelmente não prestou atenção na época, né? Mas pode acontecer, tá? É comum nesse tipo de paciente. Certo. Oi, Rosiane. Não, eu só fazer o comentário, se não me engano, essa síndrome de Patal, né, que você falou, ela é incompatível com a vida, né? O bebê é incompatível com a vida. Se não me engano, essa síndrome é bem complicada. A síndrome de Edward, eu tenho um conhecido que teve neném com trissomia do 18, né? Com síndrome de Edward. Aí o bebezinho já faleceu, mas ele faleceu até grandinho, assim, Essa do 13, professor, essa do 13. Na época. A síndrome de Patal, ela é uma síndrome que ela provoca um nível de deficiência mental grave e defeitos físicos, né, na criança. Então, aí, basicamente, praticamente, os bebês, eles possuem uma incompatibilidade por conta desses processos físicos, que é muito difícil o bebê passar da primeira semana de vida, sabe? Então, ela é muito rara, mas, assim, geralmente o bebê, ele falece pouco tempo depois do parto. Certo? A de Edward, não. Certo, é isso mesmo. A pessoa tem anos de vida ainda, tá? Assim, ela provavelmente vem a falecer ainda na infância, mas ela tem anos. A síndrome de Patal, não. Ela é incompatível com a vida, tá certo? E aí, pessoal, como é que a gente faz, tá? Para confirmar todos essas quantificações que a gente faz, né, no exame de sangue. Só para vocês conhecerem, a gente faz através do esfregaço, né? O esfregaço, ele fica na lâminazinha desse jeito aqui, e a gente coloca no microscópio, né, para observar essas células sanguíneas. Se elas estão hipocrômicas, as hemácias, né? Se elas têm cores diferentes, se elas têm tamanhos diferentes, se elas estão pequenas, se elas estão grandes, tá? Então, se elas estão com tipos celulares muito diferentes, não sei se vocês já chegaram a ver, mas a gente tem um processo que se chama de poiquilocitose,
Vou até colocar aqui uma foto para vocês. Tem também na observação do hemograma, tá? Deixa eu ver aqui se tem uma foto legal para mostrar. Pronto, tem. Ó, a gente consegue ver facilmente no hemograma, tá? E aí vem lá nas observações, né? Nas observações do hemograma, vem mostrando... cadê? Dizendo que o paciente está com poiquilocitose, que é isso aqui, ó. As hemácias dele tem um monte de forma diferente, é tudo doida. Tem umas arredondadas, tem umas que parecem uma mamona, tem umas que parecem uma estrela, são tudo diferentes uma da outra, tá? Elas estão com formatos completamente diferentes, certo? Então, a poiquilocitose. Tem umas que vem célula em alvo, deixa eu ver se eu estou vendo aqui alguma. Tá aqui, ó. Células em alvo, que é essa daqui. Eu não sei se estão percebendo que ela tem um halozinho branco e no meio ela é mais escura. Parece um alvo. Não sei se vocês conseguem enxergar. Então, formações celulares aí que a gente pode encontrar e que vem sendo descrito no hemograma para a gente entender o que pode acontecer, tá? E essas situações, assim, esdrúxulas que acontecem no hemograma, de formatos celulares, eu coloquei aqui, ó, o tipo celular e quando é que elas podem aparecer, tá? Então, por exemplo, a gente tem hemácias em alvo em pacientes que têm deficiência de ferro, que têm talassemia, que tem hemoglobinopatia do tipo C, D e E, doenças hepáticas. A gente pode encontrar, por exemplo, hemácias crenadas, tá? São essas que vocês estão vendo, vocês viram mais ainda. Eu vou colocar também na aula para vocês, para facilitar até para vocês também verem. Bom, outra figurinha aqui que mostra os tipos de célula. Espera aí. Vou botar no slide. Aqui. E aí vocês já ficam também com essa informação aí para vocês guardarem para vocês. Ó, cadê? Pronto. Na poiquilocitose, a gente pode encontrar hemácias em alvo, tá aqui nessa. A gente pode encontrar drepanócito, que é essa fininha aqui, ó. A gente pode encontrar esquizócito, que são essas mais... Parece uma... Deixa eu ver. Ela é mais compridinha assim, mais ovalzinha, sei lá como é que chama isso daqui. Tá? É essa daqui, ó. Certo? A gente pode ter... Aí tá aqui a foto, ó. O drepanócito, hemácia em alvo, um queratócito, um dacriócito, um eliptócito, um equinócito, um esferócito, um estomatócito e um acantócito. A gente tem vários tipos de célula. E aqui, como vocês vão encontrar cada uma delas, tá? Onde é que vocês vão encontrar cada tipo desse nas patologias que são associadas a essas que vocês estão vendo aí. Aqui também, a presença de algumas substâncias. Isso aqui, pessoal, só um parêntese, tá? Todas essas informações que eu estou colocando nessas tabelinhas para vocês, vêm nas observações do hemograma. Lá no campo observações, você vai ler o seguinte: presença de granulações tóxicas, que são os grãos dentro da hemácia, ou dentro, na realidade, no caso da granulação tóxica, é dentro do leucócito. Por exemplo, você tem lá um linfócito que não é para ter grânulo e você vê os grânulos lá, tá certo? Então, pode acontecer aí em processos infecciosos, intoxicações, gravidez, tá? Então, eu fui colocando aqui as tabelas para vocês pesquisarem, terem acesso a isso, tá? Avaliação quanto ao tamanho, né? Quando a gente está falando em plaqueta, a gente pode ter umas plaquetas enormes ou umas plaquetas microscópicas menor do que o normal. Em que situações isso acontece? Tá aqui embaixo para vocês, certo? Outras situações, aqui do hemograma, vamos lá. O hemograma, né? Nesse caso, o que vocês estão vendo aqui, eu coloquei o hemograma normal. Então,
aqui o hematócrito com plasma, a presença dos leucócitos na parte de cima e 42% do volume só de eritrócito ou hemácia, dentro do sangue total, que é o 100%. E aqui, a avaliação normal de um hemograma, tá? Qual é o percentual do hematócrito, quantidade de hemoglobina, contagem de hemácias no homem e na mulher, contagem de leucócitos, então, neutrófilos geralmente são 50% a 70%, eosinófilo de 1 a 4%, basófilo menor que 1%, linfócitos de 20% a 40%, monócitos de 2% a 8%, quantidade de plaquetas de 150 mil a 450 mil, tá? Lembrando que eu estou falando isso daqui tudinho por decilitro de sangue, que significa o quê? 100 ml. Tá certo? E aí, sabendo disso, a gente conclui o quê com o hemograma? O sangue é composto por uma parte líquida e uma parte sólida. A parte líquida é formada por água, moléculas orgânicas, vitaminas, íons, gases e minerais. A parte sólida, hemácias, leucócitos, plaquetas. E as hemácias contêm hemoglobina, responsável aí pelo transporte de oxigênio e de gás carbônico. Além disso, o número de hemácias, o hematócrito e a hemoglobina são indicadores de anemia quando a gente observa um hemograma. A gente não pode olhar só para a quantidade de hemácias, a gente tem que olhar para o hematócrito e para a concentração de hemoglobina. E, por último, os leucócitos são responsáveis pela proteção contra agentes externos e um número elevado indica um processo infeccioso, o que vai gerar uma inflamação. Ok? Então, gente, nesses slides, vocês têm uma riqueza de informações enorme, tá? Então, peguem esses slides para vocês, guardem, peguem essas tabelinhas, né, para poder vocês saberem em que situações vocês vão no processo aí de trabalho de vocês, na vida real de vocês, vocês podem encontrar alterações infinitas dentro de um hemograma do paciente. Está falando de um exame, né, que tem uma quantidade de informações gigantescas que a gente pode acabar retirando essas informações. Tudo bem, professor? Tudo bem, professor, porque eu li aí o pessoal falando. Manda para a Fiamma o quê, criatura? A aula tá lá no Moodle. A aula de vocês. Quer ver? Eu acho que eu coloquei já. Na aula passada, se eu não me engano. Tá, sim. Mas professor, é porque no mundo ela apaga, né? E a Mas tá, professor. Tá lá. Tá a aula e tá a gravação já também. Para ela colocar, não. Eu não tô entendendo nada, Denis. Fale aí, meu filho. Tá me ouvindo? Tô. Pronto, porque eu estou mandando para a Fiamma, a gente fica guardado no celular. E lá no Moodle não tem como a gente coisar. Então, quando termina a aula, quando termina a disciplina, apaga tudo. Ah, sim. Quando vocês mudam de disciplina, faz o seguinte, eu não sei se vocês devem ter um grupo de WhatsApp aí, tá certo? Alguém que está no computador baixa e manda no grupo do WhatsApp. É só salvar, Denis, no celular e botar no arquivo do celular. Não se meta não, Rosé, não se meta no assunto não, viu? É só baixar, meu amor. Se acalme. Então, gente, se eu salvo no meu celular todas. Então, ó, espera aí que eu vou desligar o microfone de vocês. Oi, Larice. Não, eu falei para a Fiamma baixar e colocar no grupo, por favor. Ah, tá, pronto. Então, ótimo. Gente, seguinte, então, eu vou hoje, tá, me redimir da semana passada, que eu deixei vocês aqui quase até 10 horas da noite, tá? Então, eu ia passar para a gente começar a falar sobre hemocultura, mas eu não vou começar, não. Eu vou botar lá para vocês, no Moodle de vocês, gente, eu vou ser bom demais, tá? Eu vou ganhar uns pontos com Deus, né, com vocês. Eu vou colocar lá, num tópicozinho da aula de hoje,
um arquivo do Word tem vários situações diferentes relacionadas ao hemograma. Tá? E aí, tem várias. Tem, sei lá, uma reca. E aí, o que eu quero que vocês façam, tá? Tentem resolver, pelo menos, colocar em PDF. Tá certo, coloca. Colocar em PDF o quê? O arquivo que eu vou mandar agora, com as questões, com os casos clínicos. Pessoal, o que acontece? Lá tem um monte de casozinho, tá? E aí tentem resolver pelo menos 2, para ver se vocês conseguem entender, e aí vocês postam, tá? Não tentem fazer com que todo mundo resolva ao mesmo tempo, não, tá? Os mesmos casos, porque aí perde muita graça, assim, para vocês entenderem, tá? Eu vou postar lá no Moodle agora, tá? Espera aí. Casos hemograma. Pronto. Eu vou botar lá. Para vocês tentarem... Tudo bem, Paula? Para vocês tentarem resolver, para vocês entenderem, tá? Vocês vão falar sobre o hemograma, lá ele vai dizer todas as situações, ele vai dizer quanto foi a quantidade de plaqueta, de hemácia, de reticulócito, as observações, e aí vocês vão fazer uma análise do hemograma e a hipótese diagnóstica, o que vocês acham que o paciente tem. Vocês podem olhar na nossa aula de hoje, tá certo? Então, vocês vão ver lá, e aí vocês escolhem 2 e tentem fazer, tá bom? Em relação à aula em PDF, a aula do PowerPoint eu não posto em PDF porque ela tem umas animações. Aí, quando eu posto em PDF, as coisas ficam umas em cima das outras, entendeu? Então, aí vocês não conseguem enxergar. Eu já posto em PowerPoint porque vocês reclamavam do PDF, tá certo? Então, pronto, gente. Eu vou aqui parar a gravação. Aí lá no nosso... Minha Fiamma tá fazendo tudo, viu? Lá no Moodle agora eu vou colocar esses tópicos, tá bom? Então, gente, um beijo para todos. Boa noite, tá bom? Tudo bem, Miliana, ok. Não, eu não... Dianiele, eu não vou cobrar a atividade. Não vou cobrar, tá? Só que, às vezes, ela é importante lá no final do semestre, quando tá faltando, assim, 2 décimos para você, como é que chama? Para arredondar, entendeu? É importante, meu povo. Entendeu? Aí eu dou uma olhada. Será que aquela pessoa resolveu os exercícios? Será que aquela pessoa fez os trabalhos, né? O professor fica feliz quando a pessoa resolve, tá bom? Professor, Não, eu vou colocar lá, eu vou colocar um tópico para vocês entregarem, tá certo? Mas não vai valer nota. Eu não vou pegar para valer nota e dar para vocês nota para quem não quiser entregar, não. Quem não quiser, beleza, tá tranquilo. Tá bom? Então, gente, beijão para todos vocês, tá? Tenham um bom resto de semana, saúde para todo mundo, se cuidem. Eu sei que muitos trabalham aí em ambiente hospitalar, se cuidem. Eu sempre digo isso, que eu quero ver todo mundo bem aqui semana que vem. Tá bom? Beijo, gente. Isso, tentem resolver 2 dos que estão lá, tem um monte. Tenta resolver 2, Simoninho. Oi, Willan. Professor, o senhor lembra que eu tenho meio ponto aí na casa? Tá anotado, meu filho. Tudo tá anotado. Tá bom? Tchau, Obrigado, gente. Valeu. Abraço. Deus me defenda, Denis. Ainda bem que nós não estamos presencial, que eu não